O programa está oficialmente aberto hoje, dia 22 de julho de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente, vamos aproveitar. É a chance de empreender. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, hoje vamos falar do que? Do Batman. É, o grande Batman. Para mim, sem dúvida, o Batman que marcou minha vida foi aquele da série lá com Adam West. Não tem como, aquilo lá era um negócio fenomenal. E desde aquela época, o barato era as brigas. Mas aquela briga era assim, não, a briga era legal pra caramba, meu. Aquelas brigas eram legais. E o método, uma das características do Batman era ser bom de briga. Tanto é que hoje que eu vou falar do Batman Begin, que fez. Está fazendo 20 anos e era um Batman ninja. Quebrava o pau com todo mundo. E o Batman, desde que ele retornou para o cinema, ele retornou nos anos 1990 com aquele famoso Batman do Tim Burton, que muita gente criticou o ator, o Michael Keaton, mas eu acho que o Michael Keaton tinha cara de Batman. Ele tinha cara de Batman. É igual falar de James Bond, o ator tem que ter cara de James Bond. Que nem o Timothy Dalton nunca teve cara de James Bond, nem o irlandês lá, esqueci o nome dele, agora fugiu o nome. Mas foi na sequência, inclusive. Nunca tiveram cara de James Bond. James Bond é aquela coisa. Pierce Brosnan. Nem o Timothy Dalton, nem o Pierce Brosnan. Quando saiu o Roger Moore tinha cara de James Bond. E o cara tem que ter cara. O James Bond é aquele cara meio canastrão. O cara tem que ser meio canastrão para ser James Bond. E o Batman, o cara tem que ter aquela cara meio de maluco, assim, que o Batman, o cara não bate bem. Só que o erro deles foi o diretor. Eles deram o filme pro Tim Burton. Tim Burton descaracterizou o Batman, fez uns filmes negros, preto, aquela pretume, sem cor, aquela escuridão. É um filme que cansa na vista de ver. E aí veio pro Christopher Nolan, e ele já criou essa temática ninja. O Batman é das trevas, assim. Só que você tem que encontrar a luz nas trevas. Esse é o segredo. Depois do Tim Burton veio o Joel Schumacher. Não deu certo porque ele viu a coisa como palhaçada e não funcionou. Mas, e aí chegamos nesse Batman Begins, com Batman Ninja. Você, para ser um ninja, tem que ter um método de luta. E disso que nós falaremos hoje. Então vamos ao programa e durante o programa nós vamos conversar um pouco. Hoje eu vou tratar do filme
Batman Begins, que completa 20 anos, posto que foi lançado em 2005 sob a direção de Christopher Nolan, com a lendária interpretação que Christian Bale fez do Cruzado Encapuzado. No caso, da arte marcial que foi praticada por este Batman Ninja. Em 2 de setembro de 2024, no site Black Belt, publicado foi o artigo cunhado de Ascensão e Evolução do Método de Luta KC. Uma história abrangente. Lendo-se que o método de luta KC é uma arte marcial moderna e híbrida que chamou a atenção por sua abordagem crua e inteligente da autodefesa. Todavia, conhecido por sua praticidade, o método combina elementos de várias disciplinas de combate em um sistema único que foi projetado para ser eficaz em uma situação do mundo real. Só que é uma coisa interessante que o Bruce Lee criticava muitas artes marciais, são que os métodos que eles apresentam são métodos simulados. E aí vamos lá. Ou seja, ele vai na linha do Jet Kune-Do, dado que ele segue ao seu modo o mesmo princípio desbravado por Bruce Lee, o da improvisação intuitiva. Isso aqui é um ponto curioso porque eu treinei Taekwondo e a arte marcial, quando você entra numa academia, você treina muito movimentos simulados, ou seja, o cara faz um ataque daqui e você responde ali. São coisas previsíveis. E quando você sai da academia, na rua, o problema é a imprevisibilidade, ou seja, o imponderável. O imponderável. É igual uma vez um mestre chegou para mim, ele queria mostrar a defesa de arma de fogo. E eu peguei a arma, pronto, tec, tirei. Não é pra você fazer isso, é pra você apontar a arma. Vamos lá de novo, eu, tec. Não faz isso. Eu digo, tec, cara, eu já te matei 3 vezes, seu método não funciona. Você quer que eu aponte a arma pra você chegar, fazer... Não é assim, velho. Você quer pegar minha mão, dobrar, eu sei o que você quer fazer. Mas na realidade não é essa, eu já te matei 3 vezes, cara. Já pode até fazer, o que a gente pode simular é o seu enterro. Ademais, o método de luta KC nasceu nas ruas da Espanha no início dos anos 1980 e foi criado por Justo Jaggs e Ed Norman, ambos artistas marciais experientes que buscavam desenvolver um sistema de luta baseado na realidade e não no esporte ou na tradição. Ora que sua visão era criar uma abordagem prática e objetiva para a autodefesa que fosse eficaz em brigas de rua, imprevisíveis e caóticas. A briga de rua não tem... Na rua eu lembro sempre tinha um karateca, tinha Bruce Tegner. No livro dele ele falava, nas ruas não tem regra, cara. E uma coisa que ele deixava bem claro, eu estou me atrapalhando com uma coisa que ele deixava bem claro, se não tem regra para cá, não tem regra para lá, que o famoso pau que bate em Chico e bate em Francisco. Vamos avançar um pouquinho mais nesse raciocínio. Todavia, o nome KC é uma anglicização do termo espanhol QC, que é algo como esse, o famoso esse. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, ou seja, é o imponderável. Sendo que esta pergunta incorpora a essência do método de luta KC, que tem tudo a ver com a adaptabilidade, consciência e capacidade de responder de forma eficaz a qualquer situação. Os fundadores se inspiraram em suas próprias experiências, bem como em várias artes marciais, incluindo o Jet Kune-Do, o boxe e lutas filipinas. Desde seu início na Espanha, o método de luta KC rapidamente ganhou seguidores entre aqueles que procuravam uma abordagem mais prática da autodefesa. Aqui eu vou parar para falar de 2 pontos. Uma coisa é ensinar técnicas de combate para o adolescente que, durante o seu desenvolvimento, irá adquirir musculatura, um conjunto de reflexos, o raciocínio e o equilíbrio emocional de um guerreiro. Outra coisa é ensiná-las para pessoas que não nasceram para guerrear, que querem só ter um mínimo de entendimento para reagir e sobreviver a qualquer adversidade. E aqui é o ponto que a gente tem que entender isso daí.
Uma coisa, você pega um adolescente numa academia de arte marcial, você transforma esse atleta, por exemplo, num atleta de combate, num atleta de competição. Muita gente fala, mas um atleta de competição, para se defender, ele vai ter habilidade, ele vai ter, ele é um guerreiro treinado. Só que, e aí é uma coisa que eu vejo, que eu via desde a época que eu praticava arte marcial, que você tem que ter treinamentos diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, você pega um policial. Um policial, ele vai ter que enfrentar um criminoso. Então ele não pode ter o mesmo treinamento de um atleta de competição, por quê? Aquilo que o Bruce Stegner falou, na rua não existem regras. Ele vai lidar com um cara que é um criminoso, um psicopata, um sociólogo, não vai ter problema em matá-lo. Ou seja, ele precisa dominar uma técnica que permita, primeiro, preservar a vida dele. E segundo, tirar esse oponente de ação. Pega pessoas diferentes. Você pega uma mulher, por exemplo, ela tem medo de sofrer uma violência e tal. Ela precisa de um treinamento para quê? Para desestabilizar um agressor. A mulher nunca vai ter a mesma capacidade de combate de um homem. Não tem. A condição física já é um cisma entre ambos. Tanto é que agora que inventaram essas coisas de poviado, de campeonato de mulher aí, estão vendo. Vocês viram o que aconteceu na Olimpíada aí com a boxeadora italiana. Pegou um macho lá, um macho mutilado, o cara deu-lhe uma na fuça, acabou a luta. Não, ele é mulher, não sei o quê. Aí quiseram criar aquela discussão. Até a Ana Paula Henke entrou erroneamente isso. De cromossomo XX, cromossomo Y. Não tem, conversa não é essa. É um marmanjo enfrentando a mulher. Você vê claramente que há uma desigualdade ali. Não precisa nem entrar em conversa de cromossomo, é só falar, ó, meu. É um macho batendo numa fêmea. Pronto. Acabou. Então, a mulher vai precisar de uma técnica de combate que permita que ela tire a estabilidade desse agressor, que vai ser durante um tempo limitado, mas é o tempo em que ela vai correr para um estabelecimento comercial para pedir ajuda, para procurar um policial, para buscar um outro homem que possa ajudá-la a enfrentar esse inimigo. Porque se ela partir para um combate, o cara ela vai perder. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que ter um treinamento para desestabilizá-lo. Só isso. E procurar ajuda. Então, pessoas diferentes requerem treinamentos diferentes. Mesmo um empresário que quer aprender defesa, que está preocupado com... Ele não vai nunca atingir o nível de um atleta de competição. Porque são anos de preparo. Mas vamos lá, vamos voltar, depois a gente conversa mais disso. De volta ao texto, a eficácia do método em combate corpo a corpo, particularmente ao lidar com vários agressores, tornou uma opção popular tanto para civis quanto para os agentes da lei. Ora que o crescimento do método de luta KC foi ainda mais impulsionado por Hollywood, pois o método ganhou notoriedade quando foi apresentado na coreografia das lutas dos filmes da franquia Batman, particularmente Batman Begins, Batman, o Cavaleiro das Trevas, e Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Nota, ele também foi utilizado na franquia Jack Reacher, O Último Tiro, de 2012, e Jack Reacher, Sem Retorno, de 2016. Se você prestar atenção, quando eu assisti o filme do Jack Reacher, eu vi o Tom Cruise lá fazendo aquele método de luta, que eles têm um método, assim, mais pra frente nós vamos entrar nessa questão, mas eu olhei e falei, pô, mas interessante, eu já vi isso em algum lugar. Eu não estava concatenando a coisa. Mas vamos lá. O método doravante, o método de luta KC não é uma arte marcial tradicional no sentido convencional. As artes marciais tradicionais costumam estar enraizadas em práticas centenárias, com forte ênfase na filosofia, disciplina e ritual. E aqui, para você entender sempre isso, as artes marciais, o termo arte, o que é arte? Arte é uma interpretação da realidade. O cara viu um gato, um tigre, vamos pegar, Kung Fu usa muitos nomes, garra de águia, o tigre, não sei o quê. Por quê? Porque eles viram esses animais dando botes rápidos e falaram, nós precisamos adaptar. Isso também tem um bote, que a questão é o bote, é a velocidade. Até para quem
Não sei se vocês lembram muito daquela série 24 Horas. No 24 Horas, o Jack Bauer, se você olhar, ele tinha botes rápidos. Ele era instantâneo, como uma serpente. De uma hora, ele dava um bote e pegava o cara, o inimigo dele desprevenido. Ou seja, são interpretações, você vê uma serpente, uma águia. Então são interpretações que você faz disso, claro, e vai transformando essas interpretações em técnicas de combate. Mas vamos avançar um pouquinho mais nisso. Por outro lado, o método de luta Keishi é uma criação moderna, projetada especialmente para a autodefesa prática e sem as armadilhas da tradição. É interessante esse termo, armadilhas da tradição. Dado que a principal armadilha de uma tradição é o fanatismo. Vou dar um exemplo. Karatê significa mãos vazias. Agora imagine um karateca indo para um duelo com pistolas e se negando a utilizar a arma porque ela não faz parte da sua tradição marcial. Na rua não existe regras. Se tiver que pegar um pedaço de pau para se defender, pegue. Se pegar um caco de vidro para cortar o cara, pegue, meu. Não cobre ética de quem não tem. Nós estamos falando de político de esquerda, né? Mas os políticos de esquerda são tudo bandido. Tanto é que o que eles defendem? Bandidagem. O que eles vivem dizendo para as pessoas? Se você for assaltado, não reaja. Não reaja. Não, tem que reagir sim. Tendo condição, tendo uma situação de paridade de armas, reaja sim, você tem que se defender. Um tempo atrás, no Rio de Janeiro, um casal foi assaltado, foi levado como refém. Pegaram o carro, que levaram os caras para cima do morro e jogaram o casal de cima do morro. Os dois morreram. Eu falei, pô, se tivesse reagido, tinha levado. Eu morro, mas leva um comigo. Eu for para morrer. Por isso que eu sou a favor de arma. Porque nós podermos ter arma e portar essa arma. Se queira falar que ele é contra o porte, não, eu sou a favor. Porque se o cara tiver... Que adianta eu ter uma arma e não tê-la na hora que eu preciso? A própria mulher. Se chega um agressor, ela pode desestabilizá-lo, pegar a arma e neutralizá-lo de vez. Então o Alborguete falava, comprar aquele negócio da choque, sabe? Aí o cara vem, você dá o choque nele, depois você abre a calça dele e vai lá e também, meu, pra ele não usar mais aquela porcaria, meu. Mas vamos lá. Por fim, o método de luta Keishi é uma arte marcial exigente tanto física quanto mentalmente. Parece contraditório com o que eu disse no começo, mas não é. Pois, em cenários do mundo real, significa que as pessoas devem estar preparadas para lidar com altos níveis de estresse, imprevisibilidade e agressão, requerendo uma base sólida em técnicas básicas de combate, bem como a capacidade de pensar e reagir rapidamente em situações caóticas. Aí eu falei, não, mas você tem que ter um treinamento, mas precisa de um treinamento mínimo para a pessoa executar uma função. Porque é aquela coisa, é imprevisível. E eu vou citar um caso aqui, teve dois bandidos que invadiram uma escola para matar, fazer aqueles atentados. Um levou até uma besta, outro levou uma machadinha. E tinha uma menina, tem no vídeo isso, que as pessoas começam a fugir, essa menina vai sair, o cara agarra. E essa menina é lutadora de judô. E ela se desvencilha dele. E aí ela fala, mas eu não pensei em nada de luta. Você não usou arte? Não, não pensei. Por quê? Porque ela estava condicionada a lutar. Ela já estava preparada. Ela tinha o corpo dela preparado para aquilo. Tanto é que quando eu olhei a cena, eu detectei o uso da técnica do judô. Ela curvou o corpo para frente, pôs o quadril para trás e que aumentou o centro de gravidade dela. O cara, o marmanjo, não conseguiu enfrentá-la. Por quê? Porque ela estava com o centro de gravidade dela mais forte. E assim ela o venceu. Ela o desestabilizou e fugiu. Mas por quê? Ela, intuitivamente, ela já estava preparada para usar aquilo. Então a pessoa precisa ter um mínimo de preparo, porque a luta é intuitiva. É intuitiva, é improvisação intuitiva. Você vai usar aquilo que você tem, aquilo sai naturalmente da pessoa. Ao contrário, vou dar do que mostra o cinema. Ó, aquela estratégia de luta do Sherlock Holmes, do filme de Guy Ritchie, em que o cara
como em um jogo de xadrez. Fica prevendo as situações de um combate, só existe nessa ficção. Na prática, a luta é improvisação pura. E improvisação baseada no preparo físico e mental que a pessoa tem. Por isso que eu falo, tem que ter um treinamento, claro. O treinamento de uma mulher é um, o treinamento de um policial é outro, de um segurança, por exemplo. O segurança não pode agredir a vítima, o cliente do bar também, que senão tudo cai no rabo dele, mas ele precisa se proteger e proteger as pessoas. Então ele tem que ter uma técnica para dominar o cara. Ou seja, são treinamentos específicos, mas veja bem, tira a palavra específica, sobra a palavra treinamento. Existe um treinamento porque, como é uma coisa, é uma improvisação intuitiva, ela precisa ter o preparo, como aquela menina. Na hora ela usou uma técnica, ela não precisou pensar, foi uma coisa de sobrevivência instantânea. Então, por isso exige o treinamento. E aqui vamos lá. Logo, um dos aspectos únicos do método de luta Keishi é sua ênfase na postura do pensador, que envolve o uso dos braços para proteger a cabeça enquanto desfere golpes poderosos. E é aqui que eu encontrei que o paralelo entre o Jack Reacher e o Batman. Porque os dois, o método deles é assim, esse é para proteger a cabeça sempre. Ergue o braço e protege a cabeça. Eles usam a proteção de cabeça, sai, cotovelada, golpe, gancho, pega o cara aqui, não, cara por aqui, por ali. Ou seja, eles usam sempre essa merda, chamam o pensador, que eles protegem como se estivesse pensando. Então ele protege a cabeça sempre e dobra a perna, ou seja, aumenta o centro de gravidade, ou seja, ele fica mais estabilizado que o oponente, ou seja, o oponente pode bater nele, ele se protege e usa os golpes para ir minando a ação do oponente. Isso foi usado no Batman, no Jack Reacher, e essa é a técnica Keishi, uma arte marcial interessante, e é bom conhecer essa a técnica que é usada no filme. Você até ter um papo legal com a mulherada. Você chega, oh, essa técnica eu conheço, é Keishi. Você conhece. Ah, eu sei das coisas. Eu vi no Cuesta Verde. E por aqui eu encerro o texto de hoje. Bem, gente, vamos para a hora de passar o chapéu agora, que é a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também, que é a hora que eu ganho uma graninha. A gente precisa investir no Cuesta, hein, gente? Vamos investir no Cuesta, que o Cuesta é essa fonte de informação valiosa. Quantos temas eu já não tratei com vocês esse ano? Um ano tão difícil para mim. Um ano tão difícil para mim, que vocês sabem. Amanhã eu vou ter um dia muito difícil. Amanhã seria aniversário da minha amada esposa, Selma. Mas o Cuesta continua cumprindo sua função, que é o quê? Buscar a verdade e contar histórias verdadeiras que informam as pessoas. Dito isto, vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta por via indireta. Os meus livros aqui, A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pô, dá pra criançada que molecada vai gostar, hein, gente? Depois tem o outro livro meu, A Saga de Kid Winchester. É um romance para os adultos. Ah, gente, e logo, não vai chegar até o final do ano, mas o caminho é até o final do ano, no máximo, sai o meu novo livro, gente. Peço, contribuo também para eu poder fazer uma divulgação mais interessante desse livro. Eu gostaria muito de usar o X, Facebook eu não sei, mas eu gostaria muito de usar o X para divulgar esse livro, fazer uma divulgação mais ampla. Ok, gente? Para isso eu preciso da ajuda de vocês. Na sequência tem o curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição aí, e o PayPal, para os nossos acólitos do estrangeiro fortalecerem o Cuesta, também o pessoal da Espanha, tá vendo? Que é um método espanhol. Meu. A Espanha está muito presente esse ano, hein, gente? Ó, tô prestigiando muito a cultura espanhola esse ano. Na sequência, tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, o link do álbum com letras de Mateus, em parceria com o meu amigo Renato Pop, e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e pedir os dados do Naldo para fazer o meio de campo. Eu coloco você em diálogo com o Naldo, hein, gente? Aí tem o link, por enquanto, do Facebook,
grupo do Cuesta no Facebook, do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, onde eu quero anunciar meu livro, mas lá precisa de mais poder, por isso eu conto com a ajuda de vocês. E o grupo do Cuesta no WhatsApp. Gente, está aumentando esse grupo do WhatsApp, entrem no WhatsApp. O WhatsApp é o canal mais rápido que eu tenho de comunicação com vocês, especialmente nesses dias em que a coisa está fervendo, gente, ok? Aí tem o Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde estarei amanhã. Amanhã, aniversário da minha esposa, eu vou lá no bar onde a gente passamos os últimos anos nós lá frequentando, relembrando e comendo uma gostosa feijoada. E conto com vocês lá para comerem essa feijoada comigo com uma restinha de coentro por cima, gente. E atenção, atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, atenção. Próximo evento, regras para erradicar os radicais, forças celestiais. No sábado, dia 26 de julho de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 26 de julho de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, forças celestiais. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!